Ezequiel capítulo 36, a partir do versículo 22, que diz assim: Por isso, dize aos da casa de Israel, assim diz o Senhor dos Senhores, não é por vossa causa que eu agirei com a casa de Israel, mas por causa do meu santo nome, o qual vós profanastes entre as nações onde fostes, porque eu santificarei meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual vós profanastes entre elas. Então as nações saberão que eu sou Deus, declara o Senhor dos Senhores, quando eu for santificado aos seus olhos entre vós. Eu, pois, vos tomarei das nações, das cidades de vos congregarei, vos trarei a vossa própria terra. Então vos aspargirei com água limpa, para vos purificar de toda a vossa imundícia, de todos os vossos ídolos. Eu vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vossa carne o coração de pedra, e vos porei um coração de carne. Porei meu espírito dentro de vós, e farei que andes segundo os meus mandamentos. Guardareis minhas ordenanças, e as cumprirei, e habitarão na terra que eu der a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Amém. O Senhor estava fazendo aqui uma promessa de restauração. Mas toda promessa de restauração, igreja, ela não acontece do nada. Não é um ato de purificação instantâneo, aconteceu. A promessa de restauração, ela segue também alguns passos. E é isso que o Senhor nos ensina por meio da sua palavra. A Bíblia diz que quando Israel, ele foi chamado para ser um povo sacerdotal. O que significa isso? É um povo sacerdotal por meio do qual muitos outros povos, eles seriam abençoados. Mas a questão é que Israel não estava cumprindo com o propósito pelo qual o Senhor havia ordenado. Israel estava vendo entre eles uma incoerência muito grande entre a lei que estava sendo proferida pela sua boca e entre a prática. Não acontece isso com a igreja de Cristo na terra. A gente profere tudo com os nossos lábios, estamos cheios da palavra do Senhor para dar para todo mundo, mas a nossa prática, ela está uma verdadeira incoerência diante de Deus. E o Senhor, ele está vendo o que? Tudo isso. Isso, na verdade, aconteceu com o povo lá atrás. E essa palavra ela é viva para os nossos dias, para os tempos de hoje, para que não aconteça a mesma coisa. Então havia uma promessa de restauração. E por quê? Porque essas leis, os mandamentos, os princípios, os valores, tudo aquilo que o Senhor estava passando para eles, já não estava mais sendo suficiente para promover um conserto no meio do povo. Aí você imagina chegar uma fase aonde a igreja de Cristo não consegue mais ser restaurada, renovada e transformada, mesmo com as leis, mesmo com os mandamentos, mesmo com o fundamento de Cristo, mesmo com os valores, mesmo com os conselhos. Isso representa um perigo muito grande. E Israel estava vivendo por essa situação porque nada mais estava sendo suficiente para promover um conserto. Dia e noite a palavra estava sendo dita, mas conserto que era bom para o povo, nada. E quando o Senhor estava fazendo essa exortação para a igreja, é por quê? Porque eles não estavam mais selando nada no coração deles. Até aquilo que o Senhor havia chamado eles para serem, não estavam, na verdade, sendo mais um testemunho vivo. Porque foi para isso que o Senhor chamou aquele povo, para ser um povo sacerdotal. E por causa, principalmente, do quê? Do pecado da idolatria. Israel estava sendo levado para todas aquelas situações que estavam acontecendo com eles, porque por causa do quê? Do pecado da idolatria. E por causa dessa idolatria, foi que o Senhor permitiu, o Senhor julgou Israel. E quando o Senhor julgou com o quê? Através do exílio. O Senhor julgou, é aquela coisa. Até o Senhor está levantando os seus servos, até o Senhor está levantando os seus profetas, o Senhor está dando tempo para a sua igreja. Enquanto o profeta está falando, Deus está dando tempo para a sua igreja, para que não venha o juízo. Mas a gente, na verdade, não consegue compreender a voz profética quando ela é levantada no meio do povo. E quando eles estavam fazendo isso, Judá, quando
o Senhor julgou Israel, levou aquele povo para o exílio, eles foram simplesmente para o quê? Para uma nação diferente. Eles foram para uma nação estrangeira, passaram, na verdade, a viver em um território completamente diferente, mas lá em Judá ainda ficou um remanescente, porque essa era uma conduta. Quando se invadia uma nação, eles levavam exilados uma parte do povo, mas deixavam um pequeno remanescente. E aquele remanescente ali, ele tinha que assistir de perto a desolação da cidade, a cidade deserta, a cidade completamente destruída, destruíram o templo de Jerusalém, que era o lugar onde eles reuniam, destruíram toda a plantação, significa dizer que toda aquela economia ali ela foi completamente atacada, destruíram todos os muros que serviam de proteção e detalhe, ficaram 70 anos ali, porque então foi o tempo que o Senhor estipulou. Ou seja, melhor na verdade é ouvir a voz de Deus, porque vindo o juízo dele ainda tem que esperar ainda o tempo certo da restauração. E é por isso que eu estou dizendo que não existe restauração de um dia para a noite. É melhor que a gente atenda a voz do Senhor, porque se vir o juízo, tem que esperar agora o tempo da restauração. E nada acontece do dia para a noite. Não é um ato de purificação que você comparece à igreja de terça-feira e diz, agora eu quero ser restaurado, porque vai ter as etapas, na verdade, que a gente precisa. E a Bíblia diz que o Senhor levantou uma voz profética para aquele tempo. Para tudo isso aí que estava existindo, o Senhor levantou uma voz profética. O Senhor sempre vai levantar uma voz profética no meu tempo e no seu tempo. Mas o que acontece? Nós é que precisamos entender. Quando vem essa voz profética, o que é que ela significa? A igreja está sendo desafiada a entender. A voz profética, igreja, quando ela é levantada, não é só para anunciar o que você quer saber. É a bênção que você quer tanto receber. São as coisas que você quer que se encaixe. Quando o Senhor levanta a voz profética, Ele levanta também para poder denunciar o seu pecado. E é isso que Israel estava acontecendo. Todo mundo quer, na verdade, a voz profética para anunciar coisa boa. Mas saiba que quando Deus levanta a voz profética é para denunciar o que você precisa consertar. E foi isso que aconteceu. Qual era o problema de toda aquela história? Quantas vezes o Senhor estava levantando um profeta para dizer, para com sua prostituição? Quantas vezes o Senhor estava levantando um profeta para dizer, pare com a sua idolatria? Quantas vezes o Senhor estava levantando para poder denunciar aquilo ali? E o Senhor levanta Ezequiel no meio daquele povo todo para dizer, povo, arrependimento, povo, juízo, povo, restauração. E a voz do profeta ali falando com eles todos os dias acerca daquilo. O que não dá mais para a gente é uma vez o Senhor levantando uma voz profética para falar, inclusive do meu pecado e do seu pecado, é a gente fazer de conta que não está ouvindo, fazer de conta que não foi comigo. Porque depois, quando você precisar da restauração do Senhor, você não vai poder virar para o Senhor e dizer, não foi comigo, foi contigo, porque quem está precisando de restauração sou eu e você. Quem está precisando de restauração somos nós. E essa restauração é uma restauração que ela não ia acontecer assim, de um dia para a noite. Não significava apenas um ritual de purificação. A restauração que o Senhor estava falando através de Ezequiel é uma restauração que ela vai muito mais além do que qualquer ato de purificação. Não se alcançava isso de qualquer forma. Se alcançava isso através de um modo muito profundo. E Ezequiel estava sendo completamente desafiado naquele lugar. Era uma situação para ele muito de dificuldade. Era convencer aquele povo de que toda e qualquer restauração precisa primeiro de quê? De um processo completamente o quê? Profundo. Não existe, gente, uma restauração, a restauração de Deus na vida de quem está em cativeiro, a restauração de Deus na vida de uma pessoa que está cativa, de um sentimento, de uma coisa, de uma situação específica, de uma relação ou de qualquer coisa, ela não acontece simplesmente porque você decidiu hoje querer se purificar. A restauração, ela acontece no alto mais profundo. O que a igreja precisa saber é, primeiro eu preciso entender o que foi que me levou para esse cativeiro. Qual foi o motivo que me fez ir para o exílio? Só que a igreja ela não faz isso, sabe por quê? Porque no momento que ela faz isso, ela vai ter que fazer segundo o quê? As escrituras. Segundo o quê? A verdade de Deus. Porque identificar o exílio que você está vivendo hoje segundo você mesmo é uma coisa. E aí pronto, você não analisa segundo a verdade de Deus. Você analisa, eu e você, a gente analisa segundo a nossa verdade. Aí como é a nossa verdade? Estou com pena de mim, autocomiseração, estou acabada, está tudo disso. Quando é
uma análise que Deus quer para que haja restauração segundo as verdades das Escrituras, quem sabe assim a gente fica igual Paulo. Quanto mais se aproximava da palavra, quanto mais se aproximava da verdade de Deus, mais Paulo se via como pecador. A gente tem que fazer isso. O que é que a Bíblia diz lá em Timóteo? Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio para os pecadores, dentre os quais eu sou o principal. A gente precisa chegar nessa fase de Paulo. Porque foi nessa fase, na verdade, que o Senhor estava querendo, olhe para você aí agora. Porque o Senhor não está julgando o seu povo pelo que ele é. O Senhor está julgando o seu povo por aquilo que ele faz de conta que não está acontecendo com ele. E por que isso acontece? Por que a mão poderosa de Deus vem sobre a gente? Porque no momento que a gente não aceita dizer quem nós somos, aí está fazendo Deus de homem. Deus não é homem, Deus é Deus. Deus está vendo tudo, Deus sabe de tudo e ele merece ser reverenciado com a honra que ele tem. E quando eles estavam fazendo isso, ele estava querendo trazer o quê? Não, a gente precisa, vocês precisam. Ser profeta, meu querido, fora do cativeiro, já era uma tarefa difícil. Agora imagina ser profeta dentro do cativeiro. Quando a palavra veio para Ezequiel, já tinha mais ou menos 50 anos que aquele cativeiro estava acontecendo. Ainda faltava 20 anos para se completar o tempo de Deus. E enquanto faltava esse tempo, sabe o que acontecia? O profeta estava lá, povo, arrependimento, juízo, restauração. E o povo tinha filho. O povo casava, o povo andava para lá e para cá. E o profeta, arrependimento, juízo, restauração. E o povo só caminhando para um canto, caminhando para o outro, continuando na mesma coisa. Aquele tempo ali das pessoas era o tempo delas de vivência, mas o profeta continuava alertando as mesmas coisas. A voz profética continuava falando para eles as mesmas coisas. E, ou seja, ainda faltava o tempo de Deus. Então fica muito fácil agora. Agora eu quero a voz profética para poder consertar toda a minha vida. Meu querido, tem agora o tempo. Vai ter que ficar aí agora para esperar agora o tempo de Deus. Tem o tempo de Deus agora. É muito fácil você querer hoje entrar numa batalha e dizendo assim, vou entrar na batalha e já tem um tempo certo para sair. Mas agora eu quero saber aqueles que estão desafiados a entrar na batalha e dizer agora eu tenho que esperar agora o tempo de Deus e a vontade dele. Porque até agora eu andei conforme a minha própria escolha, mas agora eu tenho que esperar agora o tempo de Deus para que eu saia daqui agora restaurada. Para que eu saia daqui agora completamente o que? Purificado. E processo de purificação não é do meu jeito e nem do seu. Processo de purificação é segundo a verdade de Deus. Então estava Ezequiel lá o tempo todo trazendo isso para as pessoas. E com o exílio, com tudo aquilo que estava acontecendo, as pessoas elas estavam ficando o quê? Fora de casa. Significa o quê, gente? Você está fora do espaço seu de convivência. Você não tem mais a mesma liberdade de antes. Porque o Senhor, ele faz uma casinha com a gente, né? Faz uma tenda e diz, não bote ninguém dentro. Mas Israel estava fazendo como? Ia para Jerusalém, dizia que ia adorar o Deus, mas quando chegava na presença do Senhor, chegava carregado de um bocado de coisa. A idolatria estava tomando conta. Aí aconteceu o quê? Exílio, ou seja, dono da casa não aceita gente estranha. Dono da casa não aceita que você traga tudo para a presença dele. O dono da casa reverencia ele ser dono e ele reverencia o lugar da adoração que é dele. Ele não divide a glória dele com ninguém e se for preciso ele te tira da casa, mas a casa é sozinha e dele. Você que sai. O prejuízo é seu. O exílio é seu. Mas não se apresente na casa que Deus fez para ele, para você, com simplesmente um carregado de tudo de coisa, porque é muito estranho para a visão daquele que tem princípio. E foi por isso que o Senhor permitiu isso. Estavam indo para o templo, estavam indo para Jerusalém, queriam adorar o Senhor carregado de ídolo. Aqui não, exílio. E se esse juízo vier sobre as nossas vidas, é a gente que sobra, é a gente que sai, mas o dono da casa, ele permanece. O dono da casa permanece, o dono da casa ele reverencia, o dono da casa ele reivindica pelo lugar que é dele de adoração. A honra pertence somente a ele, e o Senhor não vai dividir a honra dele, não vai dividir a glória dele, porque eu e você, a gente se apresenta trazendo tudo, a glória somente dele. Então você vai conseguir entender o porquê que está realmente nessa situação específica. Então a resposta é, mas eu estou no exílio por quê? Porque simplesmente eu fui levado cativo? Não. Você está no exílio, você está preso nessa situação, você está preso nesse sentimento, por quê? Porque tem um motivo que você escolheu, que te fez caminhar para lá. Então a tendência agora é o quê? É você tentar descobrir todas as coisas, porque o que o Senhor quer é que haja em nós o quê? Essa verificação, essa análise do motivo que me fez ficar preso nessa situação específica.
E diante de tudo aquilo ali que estava acontecendo, diante de toda essa voz profética que se arrasta durante a história, que se arrasta durante os anos, que se arrasta durante as nossas vidas, não é mais a situação para estar acontecendo isso com o povo. Tanto profeta levantado por Deus, tanta situação específica que Deus trazendo para a minha vida e para a sua vida, como é que está acontecendo um negócio desse? E olha que quando Deus estava tratando o povo, Deus tratava como se fosse o quê? Um monte de criancinha desenhando uma árvore para que a gente pudesse entender, não é isso? Ô povo, não adultera não. Ô gente, não cobiça a mulher do próximo não. Ô gente, não faça imagem de escultura. Ô gente, não idolatra. Não chama o nome de Deus em vão. Ou seja, tratava como se fosse na verdade umas crianças. Por quê? Para ver se entendia. E mesmo tratando com tanta educação, mesmo diante de tanta educação que o Senhor estava trazendo para os filhos dele, o povo estava, na verdade, trazendo a idolatria. E nessa idolatria, por que o Senhor permite todas essas coisas acontecerem? Para poder mostrar que ele é Deus vivo. Ou seja, essa idolatria é que faz muitas vezes o homem pensar e dizer assim, o homem e a mulher de Deus dizer, mas está tudo acontecendo a mesma coisa na minha vida, eu durmo e acordo, está acontecendo sempre a mesma coisa. Aí eu te pergunto, qual é a morte que você está levando para dentro da sua vida? Porque Deus é vivo. Ou seja, as coisas que nós estamos idolatrando é que está fazendo essa sensação de que todos os dias é a mesma coisa. Porque com Cristo tem novidade de vida todos os dias. Com o Senhor tem novidade todos os dias. E o que o Senhor diz assim? Eu aspargirei sobre vós. A promessa que o Senhor estava dando aqui para Israel nesse momento era uma promessa de quê? De restauração. Então ele diz, eu aspargirei sobre vós uma água pura. Eu aspargirei sobre vós uma água pura e vós ficareis purificados. Aqui existe o quê? Uma representatividade. O Espírito de Deus, igreja, que é esse Espírito que a gente precisa, na verdade, cuidar quando nós estamos na casa, né? Quando nós estamos na adoração, cuidar de não estar trazendo todas as outras coisas para o centro da vontade. Esse Espírito de Deus é o único que pode me limpar e te limpar de alguma coisa. Ele é quem limpa. É o Espírito de Deus quem lava, é o Espírito de Deus quem realmente purifica. Essa água aqui, ela era a representatividade de o quê? Do que era utilizado no altar, no culto, para poder limpar. Só que, na verdade, para as nossas vidas, isso aqui que estava sendo anunciado para o profeta Ezequiel supera, se sobrepõe a qualquer ato de purificação, de religiosidade que a gente queira ter. Às vezes a religiosidade faz com que a gente acredite que já está tudo bem, mas não, meu querido, o Senhor te quer purificado no íntimo, no profundo. Não é apenas um ato de religiosidade que vai te tirar dessa situação, mas é uma purificação de que você precisa e que é possível através do Espírito lindo de Deus. Através do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele é o único que poderia fazer isso aqui. Eu estava me lembrando, quando eu estava lendo essa passagem, de Paulo, quando Paulo estava escrevendo para a igreja de Corinto, e Paulo estava dizendo, poxa, precisa de coisas aqui que são específicos para uma vida cristã. E existe uma verdade aqui que é fundamental para esse povo. Ou seja, quando alguém fala a respeito de Deus, fala por meio do Espírito dele. Aí Paulo vai trazer uma analogia humana. Da mesma forma, quando alguém vai falar alguma coisa de você, se fala através do quê? Do seu espírito, ou seja, seu sentimento, suas expectativas, suas escolhas, todas as coisas suas se falam o quê? Através do quê? Do seu espírito. Então, da mesma forma, é o Espírito de Deus. A gente quer as coisas do Senhor, mas somente vamos ter através do seu Espírito. Ele tem tanta coisa íntima para poder revelar para a sua igreja, mas ele só vai revelar isso através do quê? Do Espírito dele. Mas a nossa escolha hoje, que é a mesma coisa da escolha de Israel lá no passado, é que vai dizer se a gente está ou não está vivendo sob a influência desse Espírito de Deus. São as nossas escolhas. Aí observa como é que a gente fica. Deus, todas as coisas, elas se encerram em ti. Pai, tu és o alfa e o ômega, tu és o princípio e o fim. Ah, Deus, todas as coisas, elas estão unidas em ti. Todas as coisas fazem sentido em ti. Aí eu te pergunto, é a mesma o quê? Incoerência. A mesma coisa do povo passado. A gente diz que Deus é o início, a gente diz que Deus é o fim, mas sobra tempo para glorificar tanta coisa que não tem nada a ver com o nome de Deus. Sobra tempo para a gente fazer julgamento, sobra tempo para a gente fazer um monte de coisa. Aí eu te pergunto, cadê esse alfa e o ômega, o princípio e o fim, que não deixa tempo para poder a gente fazer, então, as coisas que vêm do reino? Então, é esse Espírito de Deus que a gente tem que fazer vontade, que é o que vai fazer toda a diferença. Então, quando ele está dizendo aqui, muitos, o Espírito de Deus é que vai dizer exatamente isso, é o que a gente faz questão de tê-lo na nossa vida. Então, assim, é preciso isso. E por quê? Muitas daquelas pessoas que foram levados cativos para a Babilônia, muitos deles pensaram, pô, eu estou passando essa situação específica, mas eu quero voltar.
Mas tem muita gente que está na situação específica e diz, não, que nada, mas eu já estou cativo mesmo, eu vou ficar por aqui, com aquela velha desculpa, mas não faz questão de voltar para o lugar que Deus escolheu. Então o Senhor, na verdade, Ele está atento àquelas pessoas que desejam realmente o quê? Um coração agora de carne. Que saia o coração de pedra, que essa enfermidade de pedra no coração caia por terra da igreja. Pedra no coração é enfermidade, igreja, que não permite que a gente entenda exatamente o porquê que nós estamos passando por essa situação específica. E quando Deus disse assim, olha, tem promessa de restauração para esse povo? Tem. Ou seja, quando eles forem purificados de toda essa imundícia, de toda essa maldade, de todo esse período de idolatria, eles voltarão para a terra, eles voltarão para Sião como quem sonha. E esse sonho na presença de Deus se transforma, sabe que em realidade. Sião é representado por esse lugar de habitação. Aí eu te digo, como é que a gente faz para poder estar novamente restaurado nesse lugar de habitação? Volta para a presença, volta para o centro. Ah, Deus, eu quero sair do cativeiro. Eu quero sair dessa situação que eu estou e eu quero ser restaurado. Então, a melhor prova de restauração é saber se voltou para o centro e a vontade de Deus. Para o centro, para o propósito. Se não for isso, a restauração ela não está sendo feita completa. E quando o Senhor trouxe essa promessa de uma água pura, de uma água limpa, era exatamente isso para a igreja. Não é uma purificação qualquer igreja, mas é aquela água que procede do trono de Deus. E eu quero trazer essa mensagem para a igreja, que isso venha a ser transmitido, porque melhor coisa é a gente sair do cativeiro e para a presença do nosso Pai.